Paz Senhor, meus irmãos, meus jovens, meus queridos amados, iniciando minha parte aqui nessas aulas desse semestre. Já tivemos a primeira aula com a presbítera Simone, que ela nos colocou na última frase dela: mostre que você é sal e luz desse mundo, faça a diferença. A nossa segunda aula da nossa revista aqui de jovens, que é Perfil Aprovado, ela vai falar um pouquinho sobre vivendo acima da média. O que é viver acima da média? Se somar 2 mais 3 mais 4 igual a 9, se dividir por 3, o fator vai te dar 3. Se ele estiver vivendo acima de 3, 3,1, 3,2, já está acima da média. Isso é viver acima da média. Então, portanto, nós temos que viver muito acima da média como cristãos. Quem já esteve acima da média na sua época? Vamos ver algumas pessoas aqui. No Antigo Testamento, Jó, Salomão e Davi. Homens que viveram muito acima da média. Novo Testamento, Paulo e João. Sem comentário, né? No esporte, há pouco tempo atrás, Pelé e Senna. São homens que viveram acima da média mundial, né? Ciência, Albert Einstein, Isaac Newton, entre outros. Música, um pouquinho mais do passado, Beethoven, Elvis e assim por diante. Nos dias de hoje, podemos falar de alguns bilionários, alguns cientistas, alguns esportistas que estão acima da média mundial. Quer dizer, a média que o povo em geral, né? Cada época tem sempre alguém acima da média, na visão humana. Mas, se é que todos esses homens que eu falei ficaram na média de Deus para a salvação, hoje vamos ver um pouco dessa média de Deus. O texto básico que a gente vai usar aqui agora é Mateus 5, 17 ao 20, que diz: não cuideis de vir destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um só jota ou um tio passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir, ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então a média não serve, acima da média, né? Então vivemos acima da média, como vamos ver. Qual é o alvo da lição? Entender que o fato de se viver melhor do que a média, ou 3 pontos para cima, 5 pontos para cima, assim por diante, não aprova ninguém diante de Deus. Sentir que o padrão de Deus é bem mais alto que uma nota média e não irá levar à salvação. Escolher levar a sério o cumprimento dos ensinos de Jesus para melhorar a qualidade de vida cristã. Levar a sério o cumprimento, ok? Vamos ver 3 situações e as formas de médias. Uma média baixa. Quem nunca ficou satisfeito em ter uma nota 5.1 em uma prova muito difícil, em que a média para aprovação era 5, passou com uma nota média baixa, mas passou e foi por pouco. Média bem alta. No vestibular brasileiro, a média baixa não leva você a se formar, a entrar numa faculdade. Você precisa de média alta, bem alta, para ser aprovado no vestibular. Então, média alta e a média baixa nós falamos. Agora, a vida cristã, 100%. Mas se tratando de reino de Deus, a aprovação é ainda mais exigente. Não serve a média baixa, nem a pontuação alta, tipo 9.9 do vestibular. Tem que ser 10 ou 100% da nota. A matemática de Deus é simples, só serve 100% na obediência, senão estaremos reprovados. Então, a nossa média baixa não serve, a média baixa mundial, vamos dizer assim. A média alta também não serve para nós serve só 100% dos ensinamentos de Deus e viver como Ele quer que a gente viva. Veremos 3 posicionamentos em relação à lei, como está em Mateus 5,17, que diz assim: Jesus e seu relacionamento com a lei. Segundo, fariseus e escribas e seu relacionamento com a lei.
e o cristão e seu relacionamento com a lei. Primeiro ponto, Jesus e seus ensinamentos, seus relacionamentos com a lei. Temos 2 pontos a analisar. Primeiro, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Portanto, de maneira alguma, Jesus tensionava anular ou revogar aquilo que o seu pai havia promulgado ou escrito na lei. O que ele estava condenando era a má interpretação que os fariseus e os escribas estavam fazendo do Antigo Testamento, na época de Jesus. Então ele não veio tirar nada da lei. Ele não veio fazer nada diferente do que estava escrito na lei. Ele só estava explicando que os escribas e os fariseus não estavam de acordo com a lei. Estavam levando as coisas de uma forma diferente que atrapalhavam até o ensinamento. Com isso, Jesus quer contrastar o fato de que a motivação dos escribas e fariseus é diferente da motivação da postura de Cristo em relação à lei, que era cumprir 100% o que Deus tinha determinado. Então os escribas estavam fazendo umas mudanças que atrapalhavam, mas Jesus queria que fosse cumprido 100% da lei. Segundo ponto, está assim, não vim para revogar, continuação desse versículo, vim para cumprir. Quando ele fala em cumprir a lei, está se referindo ao fato de que nele todas as pessoas verão o perfeito relacionamento do homem com a lei, pois os 3 propósitos da lei eram cumpridas na pessoa de Jesus. Quais são os 3 propósitos de ser cumprido na pessoa de Jesus? Primeiro propósito, ensinar a doutrina definida pela lei. O Antigo Testamento nos ensina todas as doutrinas para que compreendamos como o homem deve viver relacionado com Deus. Já em Cristo, vemos o seu próprio relacionamento de Cristo com Deus e com sua palavra, a palavra de Deus. Completando assim, na vida de Jesus, os ensinamentos doutrinários sobre o nosso relacionamento com Deus. Teve a lei, Jesus veio, sobre essa lei ele não revogou, não foi contra, mas ele colocou algo a mais para que a gente tivesse uma vida melhorada diante de Deus. Então, os propósitos de Jesus era melhorar a nossa afinidade com Deus e com os propósitos de Deus em nossa vida. Segundo propósito, proclamar as profecias, sendo a maior parte delas sobre a vinda do Messias, que se cumpriu totalmente em Jesus. Mostrando que Jesus não só atentou às profecias, mas vivia em função do cumprimento delas. Ele não só vivia mostrando as profecias, como ele também cumpria toda a profecia. Se era pessoa justa, se era pessoa fiel, vivia no tempo certo, tudo isso foi cumprido nele e ele cumpriu todas elas da forma que Deus quis que ele cumprisse. Terceiro propósito, promover a ética. Jesus viveu como judeu em uma época que todos estavam debaixo da lei, todo o povo estava debaixo da lei. Tinha os mandamentos, que viviam todos debaixo da lei. E Jesus teve que viver principalmente debaixo dos preceitos da lei de Deus. Fora as leis que eram colocadas pelo povo, para o povo, Jesus ele teve que ser um pouquinho mais além. Ele foi além, pois ensinou e motivou seus seguidores a viver em conformidade com a lei do homem e com a lei de Deus. Ele viveu e ensinou com ética. Então não mudou nada, não fez nada errado, tudo certinho e ainda melhorou um pouquinho, entre aspas, a lei, deixando um pouco mais objetiva e mais clara e mais perfeita, se pudesse dizer assim, para que as pessoas vivessem bem. Segundo ponto que a gente tinha colocado aqui, que primeiro foi Jesus e seu relacionamento com a lei, temos agora os fariseus e os escribas e seu relacionamento com a lei. Ao ver quais os grupos criticados por Jesus na frase, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E estava falando isso contra os fariseus e contra os escribas nessa frase. Entendemos a grandiosidade dessa expressão. A frase trata de 2 grupos religiosos, ou seitas, como era colocado também, daquela época. Iremos ver que Jesus questionava com razão, pois eles ficavam muito aquém da vontade do Pai. Esses 2 grupos
manipulavam a palavra, fazendo que fosse difícil cumprir a lei. Então, no meio dos escribas e fariseus, eles mudavam ou faziam algumas coisas a mais, colocavam algumas coisinhas a mais da lei, sobre a lei, para que as pessoas tivessem dificuldades em cumprir, possivelmente com alguns propósitos escusos, né? Os fariseus eram um grupo que se separava dos demais e interpretava a Torá, os 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, de uma forma diferente. Eles colocavam várias regrinhas adicionais para que os homens seguissem. Era a seita mais severa de todas. Então eles acrescentavam algumas coisinhas na lei, que era poder dificultar um pouquinho até o entendimento e quem sabe estava atrapalhando o que Deus queria para o povo. Os escribas eram um grupo de eruditos e autoridades da lei mosaica. Eles tinham a tarefa de copiar a lei, o que lhe possibilitava a melhor compreensão das escrituras. Mesmo escrevendo, redigindo as escrituras e conhecendo todas as escrituras que precisam redigir várias vezes, né? E por ter uma boa compreensão, mesmo assim, algumas falhas eles tinham no comportamento, não na escrita, porque eles estavam escrevendo exatamente as dito por Deus, mas quem sabe no comportamento deles é que eles mostraram ao contrário, não era nem sal nem luz. Vejam, até mesmo alguns pontos invalidavam a palavra de Deus. Então, os escribas, os fariseus faziam algumas manipulações, algumas regrinhas, para que até faziam com que invalidasse algumas palavras que Deus tem deixado por escrito. Então, eles mudavam algumas coisas que atrapalhavam a vida das pessoas. Agora, o terceiro tópico, o terceiro ponto, o cristão e seu relacionamento com a lei. Essa é a parte mais importante para nós. O passado a gente tem que conhecer para saber o que aconteceu, para tirar proveito das coisas que a gente conhece para melhorar. Mas esse aqui é o terceiro ponto, é o melhor para nós. Você jovem, se atente às regras do cristão, para você viver uma vida diferenciada como sal e luz nessa terra, para que todo mundo veja que você é diferenciado entre todas as pessoas. Está acima da média. Lemos Mateus 5,20 novamente. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, dizendo isso, demonstra quanto o homem está longe de cumprir os mandamentos de Deus. Então, mesmo no passado e no presente, nós estamos ainda longe de cumprir totalmente a vontade de Deus. Portanto, os cristãos devem viver o espírito da lei e não somente a letra da lei. Não só o que está escrito, o espírito da lei. Pois Deus escreveu em 2 Coríntios 3,6: a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso se deve ao fato de que, por meio da lei, temos consciência de nossos pecados. Ali mostra todos os pecados, todos. Pega aqui, vai ver todos os pecados estão descritos na lei. Isso nos mostra o pecado, mas diz uma outra forma. Quer ver? Por isso, em Romanos 3,20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque a lei vem o conhecimento do pecado. Tá vendo? Então, pela lei vem o conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. E não da consciência dos pecados através da graça, do perdão dos pecados através da graça. Jesus veio, morreu, nos libertou do pecado passado e que a gente está livre desse pecado. E a gente, pela graça dele, somos perdoados. Então essa é a consciência que devemos ter. A lei antigamente não falava nada disso, mas Jesus, passando Jesus, após Jesus, temos consciência que a graça de Jesus nos libertou dos nossos pecados passados e hoje nos perdoa hoje também dos pecados presentes. Só não podemos pecar, não podemos ficar pecando toda hora, temos que fazer a coisa direito. O que é o espírito da lei? É a interpretação que Cristo fez nos versículos seguintes. É de Mateus 5, do 21 ao 47. São 6 pontos que ele trata nesses versículos. Ele falou sobre não matarás, não adulterarás,
e fala que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, não jurarás em falso, não resistais ao perverso, e diz, amarás o teu próximo e odiarás seu inimigo? Não é isso que ele diz, né? Depois ele diz aqui uns posicionamentos que ele tinha para nós. Pois, ele contrapõe o que havia sido dito pelos antigos e pelo que ele estava dizendo agora. Então, pela lei, pelos escribas, fariseus, pela forma de ver do povo antigo, eles viviam dessa forma. Não jurarás falso, não resista ao perverso, mas Jesus vem contrapondo isso da seguinte forma. Eu, porém, vos digo. Toda vez que ele fala eu, porém, vos digo, ele tinha uma forma diferente de analisar isso. Então, ele analisa a partir do versículo 21 até o 47, todos os posicionamentos. Leiam em casa, vocês vão entender um pouquinho melhor a posição de Jesus e a lei nesse momento. Não que ele estivesse agora lançando uma nova luz aos ensinamentos de Moisés, ou de Deus, como queira. Estava simplesmente tirando o véu colocado nos olhos do povo. É como hoje, né? Doutrinas escuras, prosperidade a qualquer custo, liberdade de fazer teoricamente o que quer, viver uma vida que não agrada a Deus, viver na média do mundo, 5.1, 3.1, 7.1, da forma que quiser. A gente está vivendo um mundo hoje de liberdade total, que não é perfeito diante de Deus. Então, ele estava tentando mostrar o que a gente ia ter no futuro, que eles tinham já naquele passado, que tinha sido, como tinha sido vivido. Então, ele mostra esses pontos aqui. Os dois grupos acima, tanto os escribas como os fariseus, eles mostravam uma forma diferenciada de ver esses casos aqui, desses 6 tópicos que Jesus põe. Mas, da mesma forma, eles faziam tudo errado, da forma errada, da forma que não era perfeita diante da vontade de Deus. Tanto é que diz assim, no versículo 48, no final dessa passagem, que diz assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele nos diz que o padrão de Deus é a perfeição, ou seja, nota 100% ou nota 10%. Porque nessa forma que o pessoal estava na lei, e os escribas até alterando, estava fazendo com que as pessoas não tirassem nota 10 nos quesitos que Deus queria. Conclusão, então, para fechar essa aula 2, falando sobre vivendo acima da média. Como vimos na lição, Jesus nunca anulou as escritas antigas. O que ele fez foi censurar os ensinamentos dos escribas e fariseus, porque infelizmente eles estavam fora do padrão divino, até atrapalhando as pessoas que queriam levar a sério a religião, que queriam entrar no reino dos céus. Então eles estavam fazendo manipulações que não estavam permitindo que a pessoa realmente entrasse no reino dos céus. Veja o que Jesus disse em Mateus 23, do 13 ao 15. Mas ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós hoje, falando por mim agora, colocando para de hoje, as pessoas que estão ensinando errado, escribas e fariseus atuais, que estão mostrando ao povo coisa errada, coisa que não é de acordo com Deus. O que diz aqui? Hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Quer dizer, então, mostrando coisa errada, você não entra e não deixa a pessoa entrar também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de longas orações, e por isso sofreis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, antigos e atuais, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer prosélito, e depois de teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Quando você ensina errado, você mostra errado, você está fazendo coisa errada como eles faziam, as pessoas que vinham depois eram piores do que eles, porque eles iam fazer a coisa errada e possivelmente ensinar a coisa errada também. Aí iam sendo cada vez piorados. Então, não entraram no reino dos céus os escribas e fariseus antigos, os escribas e fariseus atuais. Nós temos que nos prevenir dos escribas e fariseus dessa terra. Quero deixar uma parábola, um livro de parábola que eu tenho aqui,
só com um pouquinho de distrair um pouquinho nós aqui, né? E entender um pouquinho também. Aqui a palavra diz assim, motivos para se incomodar. E eu aumentei um pouquinho, ó, essa frase aqui, motivos para se incomodar com 100%, ou a nota 10. Quando você nasce, de duas uma, ou você nasce rico, ou nasce pobre. Se você nascer rico, não tem motivo para se incomodar. Se você nascer pobre, duas uma, ou ficará rico, ou continuará pobre. Se você ficar rico, não há motivo para se incomodar. Se continuar pobre, de duas uma, ou você terá saúde, ou doença. Se você tiver saúde, não tem motivo para se incomodar. Se você tiver doença, de duas uma, ou você terá saúde, ou você ficará bom, ou morrerá. Se você ficar bom, não tem motivo de se incomodar. Se você morrer, de duas uma, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Finalizando agora para a gente entender. Se você for para o céu, ou seja, estar 100% apto com Deus, não tem motivo de se incomodar. Se você for para o inferno, ou na média, viver na média desse mundo, da forma que Deus não quer, bom, você terá que cumprimentar tantos conhecidos que não terá tempo de se incomodar. Então, é viver 100%, entrar no céu, viver de acordo com Deus quer, para quem vive a eternidade juntos. Deus abençoe a todos os irmãos. Próxima aula, terceira aula, teremos aí a semana que vem, falará sobre ira e reconciliação. O professor falará muito sobre isso, que vocês aprendam, não só sobre vivendo acima da média, mas também como ira e com reconciliação. Deus abençoe a todos, um bom dia, até mais.